O judiciário vive momentos de grande incompreensão e frequentemente é vítima de ataques injustos ou ataques de pessoas que não compreendem bem o seu papel ou então de uma certa maximização das falhas, porque toda instituição humana tem falhas, toda instituição humana tem os seus problemas. Mas as instituições são um pouco como as autoestradas. Elas levam a muitos lugares e permitem muitas coisas boas. De vez em quando acontecem acidentes, mas evidentemente quem quiser focar nos acidentes ao cobrir a importância de uma autoestrada vai estar colocando ênfase no negativo impropriamente, injustamente. E nós temos vivido isso repetidamente no Brasil. O Judiciário brasileiro, em todas as suas instâncias, e o Supremo Tribunal Federal também, tem prestado serviços importantes ao país pelos direitos fundamentais de mulheres, pelos direitos fundamentais de afrodescendentes, pelos direitos fundamentais da comunidade LGBTQIA+, pelos direitos fundamentais das comunidades indígenas, pela proteção ambiental, que no mundo que enfrenta a mudança climática passou a ser um capítulo essencial da vida dos povos em geral. Nós instituímos o Exame Nacional de Magistratura, que vai elevar o padrão nacional da magistratura e acabar com coisas erradas que aconteciam. Nós lançamos um extraordinário programa de bolsas de estudo para os candidatos negros aprovados no Exame Nacional da Magistratura para fazer com que o judiciário tenha uma demografia mais parecida com a sociedade brasileira. Nós conseguimos intervenções nos procedimentos de execução fiscal, que já conseguimos reduzir mais de 1 milhão de processos que assoberbavam a justiça inutilmente. Nós estamos conseguindo aprimorar a própria relação do judiciário com o INSS, aumentando a eficiência do serviço. Ainda ontem as notícias eram que aumentou o custo do INSS, porque a gente está conseguindo resolver mais rapidamente todos esses problemas. Nós instituímos o juiz de garantias, que vai contribuir para evitar injustiça no sistema penal. Nós vamos apresentar agora, no começo do mês, o plano para a melhoria do sistema prisional. Portanto, existe uma quantidade imensa de coisas importantes acontecendo. E não há dia que eu não tenha que responder a pergunta: quanto custou segurança? Essa é a nova obsessão de um país que, infelizmente, se tornou incivilizado e violento em relação aos juízes e, sobretudo, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A injustiça vai a ponto de que, recentemente, perguntaram ao Supremo para onde viajaram os ministros durante o recesso. A resposta foi: nenhum juiz, porque não acontece, viajou com custo para os cofres públicos, foram viagens privadas. E aí o Supremo não controla as viagens privadas dos seus ministros. A notícia era: Supremo omite informações sobre viagem de ministros. Portanto, há uma obsessão pelo negativo, pela criação de factoides de um judiciário que, por ser independente e corajoso na defesa de muitos interesses importantes da sociedade e da democracia, se tornou alvo de todo tipo de ressentimento e da obsessão pelo negativo que, infelizmente, ainda domina o país. Mas nós não nos abalamos, porque nós servimos a causa da justiça materializada na Constituição e materializada na legislação. Nós cumprimos a missão das nossas vidas e, portanto, nem elogio, nem crítica nos desviam do caminho que nós escolhemos trilhar, e nós bem sabemos que estamos cumprindo o nosso papel, como cumprem as instituições humanas. Portanto, não somos imunes a críticas, mas nós precisamos derrotar no Brasil essa obsessão pelo negativo que existe, essa desconfiança do bem, desconfiança do sucesso, porque nós temos prestado o melhor serviço possível ao país. E eu tenho muito orgulho de participar do Judiciário e de estar num Tribunal de Justiça como o do Acre, que, além de tudo, ainda tem a característica de ter um elevado nível de paridade, com presença feminina relevante
no corpo de desembargador. Donald Trump arregou debater contra Kamala Harris. Engraçado, né, que o machão que falava que debatia contra qualquer um a qualquer hora, agora tá arregando. A gente consegue ver um padrão, né, nessa turminha que se diz machão demais, é tudo broxa. Aqui no Brasil, o rei dos brochas, em 2018, dizia que ia debater com qualquer um a qualquer hora. Aí depois o Haddad falou que ia até no hospital pra debater com ele, mas ele arregou. Não adianta falar que ele tava muito mal da facada não, viu? Porque ele tava lá dando entrevista. Vamos lembrar daquele episódio, né, no debate pra Prefeitura do Rio de Janeiro, e que Flávio Bolsonaro fingiu desmaio e saiu cagado do lugar. No final das contas, a verdade é que eles morrem de medo de serem esculachados no debate. Porque imaginem comigo, Donald Trump toma um esculacho da Câmara nos debates, e aí ele vai ter que assumir que perdeu para uma mulher negra no debate. E agora Bolsonaro e Trump já podem usar junto aquela medalhinha dos brochas. Agora deixa aqui nos comentários uma risadinha pro Laranjão Arregão e também pro seu amiguinho, o Rei dos Brochas. E me siga para continuar se informando e batendo de frente com a direita. Tamo junto. Já que o nosso mito tá inelegível, a gente tem que decidir o que fazer. A gente podia pedir ajuda pros ETs. ETs não existem. Como é que você sabe? É lá que você não existe. A Terra é plana. A gente tá dentro de um grande domo. É tipo um estúdio. A gente podia odiar a mulher na internet. A esquerda odeia. É, mas fica ruim pra Michelle se a gente quiser lançar ela. Sério que existe essa possibilidade de botar uma mulher na presidência? Cara, eu sei que vocês não gostam de mulher, mas é uma das opções, né? Essas rachas. Alguém mais? Ué, a gente podia fazer umas queimadas e botar a culpa no PT. Mas isso não vai dar certo, velho. Agora eles botaram no Ministério do Meio Ambiente alguém pra trabalhar para o meio ambiente. Militares, alguma ideia? Eu não é ideia, eu só sirvo pra mamar nas tetas do governo e pintar meio fio. A gente servia também pra tramar golpe militar, mas pelo jeito a galera não quer embarcar mais. Já sei! Se pendurar no caminhão, não adianta. Ah, então não sei. A gente podia ficar fazendo arminha e xingando muito na internet. Com certeza isso ajuda. Ajuda como? Não sei, Se a gente rezasse pra Jesus tirar o Xandão e botar de novo o nosso mito escolhido por Deus. A última vez a gente rezou, e não adiantou nada. Ele perdeu do mesmo jeito. Não tem reza que dê certo com essas urnas eletrônicas fraudáveis. A gente podia jogar ranqueada online e xingar todo mundo pelo microfone, tá ligado? Deus, não tem ninguém sensato aqui na direita? Caso eu sou o mais sensato aqui, eu digo que sou imparcial e a minha isenção e falta de posicionamento são sinônimos de sensatez. Até porque eu não sou nem de direita, nem de esquerda. Eu odeio os dois extremos. Ah, não, galera, diz isso. Vou pro Partido Novo. Alguém tem um sapatênis aí pra me emprestar? Pessoal, olha só que absurdo. O governador Romeu Zema pode estar dando dinheiro público para alguns pastores em troca de apoio político. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Essa aqui é a Danizinha Protetora, personagem que o Zema colocou na TV estatal do governo de Minas para dar dinheiro para os pastores que apoiam o governo dele. Esse programa é da pastora bolsonarista Daniela Linhares, que participou ali de diversos atos em apoio ao Bolsonaro e até mesmo atos antidemocráticos que não aceitaram o resultado das eleições de 22. Ela e seu pai são amigos pessoais do Nicolas, do Cleitinho e do próprio Bolsonaro, o pior da política brasileira. Só pra deixar bastante claro, gente, eu não tenho nada contra programa religioso. Eu mesmo sou cristão. O que não dá pra gente aceitar é o Zema utilizar do dinheiro público, o nosso dinheiro, pra poder comprar apoio político desses pastores e deixar em cadeia estadual todo mundo vendo programa de bolsonarista. É por isso que eu tô aqui no Ministério Público, entrando com uma representação pra gente saber direitinho quanto do nosso dinheiro o governador tá gastando nesse programa bolsonarista e que nós não vamos deixar. O Zema vai ter que se explicar na justiça agora. Bolsonaro ameaça, se Moraes mandar prendê-lo, pulará de um precipício e se mata. Calma lá. Xandão, tá faltando o que pra tu mandar prender essa maricona? Eu tô doido pra ver ela voando feito uma borboleta lá de cima. Manda logo! A Polícia Federal acabou de encontrar uma série de e-mails enviadas do Ramage para o Bolsonaro, onde ficou provado mais uma vez que os ataques direcionados às urnas era só uma estratégia para obter apoio popular para o golpe, já que eles não tinham provas de nada. Nesses e-mails, eles combinavam qual seria a fake news que eles iriam usar para você, patriotário, ficar repetindo que nem um papagaio criminoso se achando dono da verdade lá na frente dos quartéis. Em um desses e-mails, o Ramage orientou o Bolsonaro que não deveria ir pelo caminho de pedir a anulação dos votos apurados, mas sim começar a alegar que houve fraude no pleito de 2018, que o impediu de ser eleito no primeiro turno. Até porque era mais fácil descredibilizar as urnas reutilizando as fake news de 2018, que já estavam bem sintetizadas na cabeça do bolsonarista, do que inventar alguma nova sobre a de 2022. E se vocês pararem para pensar, realmente não teve nenhuma fake news nova sobre as urnas
ou as eleições de 2022. Só a mesma de sempre, fraude nas urnas, que inclusive chegaram até a comemorar pensando que haviam descoberto alguma. E o mais interessante nessa história toda é que já foram perguntar para o Ramage sobre esses e-mails e ele não negou. Tudo bem que ele também não confirmou, mas aí, né, esperar que algum deles assuma algum crime é esperar por um milagre. Então, um pequeno resumo deste vídeo. Nós veremos que Haddad está dando checkmate em todos os países. Ele demonstra que o dinheiro nas mãos dos pobres é fator de lucratividade para a ciranda financeira, pois movimenta a economia. Para isso, Haddad colocou contra a parede os mais ricos, que precisam contribuir com a erradicação da fome e da miséria mundial. Também teremos um videozinho de Dilma Rousseff, em que ela está sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos, demonstrando que vai criar uma moeda referência que substitua o dólar. Dólar este que tem sido um promotor da miséria e denuncia os empréstimos com juros mais altos para países subdesenvolvidos. Quer dizer, países desenvolvidos pagam juros menores. Estamos vendo que a luta de classes está tomando uma dimensão global, mundial. Além desse aspecto, ela ressalta o papel do Estado em relação ao capital privado. Já Lula, em outro vídeo, evidencia a necessidade de construção de um mundo que se volte contra a fome e a miséria, passando por um meio ambiente sustentável. As ironias do destino, então. O golpe que tirou a Dilma do poder, em conluio com os Estados Unidos, colocou o Temer no poder. Temer nomeou Alexandre de Moraes para o STF. E o ministro Alexandre de Moraes impediu o golpe bolsonarista. Lula voltou à presidência e colocou sua combatente Dilma no banco dos BRICS, encabeçando essa luta contra a hegemonia americana. Ação e reação. O mundo capota. Se não tivesse havido o golpe, nós não teríamos lá Alexandre de Moraes, talvez não tivéssemos lá o Lula e talvez não houvesse a Dilma sendo uma pedra no sapato dos Estados Unidos. Vamos pensar nisso. Abraço. Passamos a palavra para o senhor Fernando Haddad, ministro de Estado da Fazenda do Brasil. Presidente Lula, ministro Mauro Vieira, ministro Wellington Dias, senhoras e senhores. Quero começar a minha intervenção dizendo que o objetivo de erradicar a fome e a pobreza jamais deveria ser um sonho distante. A fome e a pobreza não são fatalidades ou um produto de condições imutáveis. Essa é a premissa da Aliança Global. A comunidade internacional tem todas as condições para garantir a cada ser humano nesse planeta uma existência digna. O que tem faltado é vontade política. O trabalho realizado pela Força Tarefa Conjunta para o estabelecimento da Aliança Global ao longo dos últimos meses confirmou esse pressuposto. Mesmo sem chegar a números comuns, porque as metodologias variam, ficou claro que é preciso investir mais. Por exemplo, segundo o relatório comissionado pela Força Tarefa, os 10 maiores provedores multilaterais de financiamento oficial ao desenvolvimento desembolsaram cerca de 46 bilhões de dólares em 2022 para as duas agendas. Isso representa 24,5% de todos os compromissos dos bancos multilaterais de desenvolvimento naquele ano. Se olharmos para os dados da OCDE, menos de 10% da ajuda oficial ao desenvolvimento se destina a combater a fome e a pobreza. Então é imperativo nos mobilizarmos para aumentar os recursos disponíveis internacionalmente, direcionados a enfrentar esses dois problemas. Precisamos buscar inovações em instrumentos de financiamento para o desenvolvimento, parcerias público-privadas, além de apoiar a reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Em particular, a criação da aliança dá um impulso decisivo ao debate sobre a canalização dos direitos especiais de saque, medida indispensável para aumentar a capacidade de concessão de crédito. A iniciativa pioneira do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Africano de Desenvolvimento para operacionalizar essa canalização também oferece um caminho promissor para a Aliança Global que gostaríamos de explorar. Outra forma de mobilizar recursos para o combate à fome e à pobreza é fazer com que os super ricos paguem sua justa contribuição em impostos. Ao redor do mundo, os super ricos usam uma série de artifícios para evadir os sistemas tributários. Isso faz com que no topo da pirâmide os sistemas sejam regressivos e não progressivos. A nosso pedido, o economista Gabriel Zucman preparou um estudo mostrando que se os bilionários pagassem o equivalente a 2% de sua riqueza em impostos, poderemos arrecadar de 200 a 250 bilhões de dólares por ano, ou seja, aproximadamente 5 vezes o montante que os 10 maiores bancos multilaterais dedicaram ao enfrentamento à fome e à pobreza em 2022. Além do problema de recursos insuficientes, também é preciso melhorar a eficiência no uso desses recursos. A dispersão dos projetos de cooperação internacional não apenas reduz o alcance da cooperação,
como também eleva os custos de transação para as organizações internacionais, agências de desenvolvimento e países beneficiários. Na ausência de uma abordagem global, vemos uma multiplicação de projetos em nível de cidades ou comunidades. A fome e a pobreza não são problemas que podem ser enfrentados apenas com políticas de pequena escala. Senhoras e senhores, a trajetória pessoal do presidente Lula mostra que dá para ir muito além quando se tem vontade política. A aliança atuará como um agente catalisador dessa vontade. Ela buscará mobilizar recursos e agregar a cooperação fragmentada em favor de programas de políticas públicas de escala nacional, aglutinando financiadores. O trabalho da aliança se concentra em conectar os fundos já existentes, elevando a sinergia entre eles, com vista a uma atuação mais coordenada e efetiva. A aliança quer, portanto, atuar de forma muito próxima ao Fundo de Desenvolvimento Africano, ao Fundo de Desenvolvimento Asiático e à Associação Internacional para o Desenvolvimento do Grupo Banco Mundial, além de agências de desenvolvimento e de outros financiadores multilaterais. Quero destacar aqui a importância da 21ª recomposição de capital da Associação Internacional para o Desenvolvimento do Banco Mundial, a principal organização de financiamento e transferência de recursos aos países mais pobres do mundo, o que motiva o interesse do Brasil em retomar sua participação na associação. De nossa parte, anunciamos que o governo brasileiro já se comprometeu a aportar recursos para a 13ª recomposição de capital do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, outro parceiro relevante para o sucesso da aliança. A atuação conjunta entre esses agentes de financiamento é crucial para ganharmos a escala que precisamos. Presidente Lula, desde os trabalhos de Josué de Castro, autor da obra monumental sobre o caráter global da fome, o Estado brasileiro acumulou grande conhecimento técnico sobre as relações entre pobreza e a fome. E o que a nossa experiência concreta demonstra é que incluir o pobre no orçamento é um ótimo investimento em termos econômicos e sociais. Em 2023, tivemos um dos maiores crescimentos inclusivos da renda de nossa história. A renda dos 5% mais pobres do país cresceu 38,5% em 2023, um aumento recorde. Hoje estamos ouvindo também sobre os rápidos avanços do país no combate à fome, trazidos pelo relatório das Nações Unidas, lançado hoje. Encerro, portanto, convidando a comunidade financeira internacional a se juntar à aliança, para efetivamente construirmos um mundo justo e um planeta sustentável, onde a fome e a pobreza sejam apenas referências ao passado superado. Eu gostaria de agradecer também o FMI, na pessoa da diretora-gerente Cristalina Georgieva, que está presente entre nós, pelos esforços no combate à fome e à pobreza, em particular, através do PRGT, Fundo para a Redução da Pobreza e Crescimento, e também pelas iniciativas promissoras para a canalização de direitos especiais de saque, inclusive para bancos multilaterais, sem cujo apoio algumas das iniciativas aqui anunciadas não seriam possíveis. Obrigado, Cristalina. Gostaria de passar a palavra para o ministro Wellington Dias. O denominado pensamento único, que construiu a falsa oposição entre Estado e mercado e impôs ao Sul global o preconceito contra a atuação do Estado, vem sendo questionado pela própria atuação das economias desenvolvidas, que adotaram políticas industriais para fazer face à sua própria desindustrialização, produzida tanto pelas políticas neoliberais, mas também pela própria atuação do dólar como moeda hegemônica no sistema monetário internacional, criando a dicotomia entre o fato dela ser uma moeda doméstica, uma moeda nacional, e cumprir um papel de reserva internacional. Isto cria contradições. Por exemplo, como é possível praticar a política do dólar fraco e de taxas de juros baixas para reindustrializar as economias ocidentais desenvolvidas e, ao mesmo tempo, reindustrializar um país que precisa de dólar fraco e taxa de juros baixas para ser competitivo e diminuir o seu déficit em conta corrente e também seu superávit de capital. O peso da dívida pública nos países em desenvolvimento representa um obstáculo para investimento. Os pagamentos de juros nos países em desenvolvimento têm aumentado mais rapidamente do que os gastos públicos em saúde, educação e investimentos na última década. Portanto, para financiar a luta contra as desigualdades e as mudanças climáticas desastrosas, o mais importante desafio
é abordar o enorme fardo da dívida sobre os países de baixa e média renda. Um dos motivos dessa estranheza é o elevado endividamento não dos países em desenvolvimento, mas dos países desenvolvidos, que nos últimos anos basearam o seu crescimento econômico numa brutal elevação da dívida. Por exemplo, a dívida pública norte-americana atingiu 34 trilhões de dólares. E estima-se ser necessário, sistematicamente, ao ano, um crescimento de 1 trilhão de dólares, para que se possa manter o sistema financeiro internacional minimamente estável, sem grandes volatilidades. Quando os países em desenvolvimento tomam dinheiro emprestado, pagam taxas de juros muito mais altas em comparação com os países desenvolvidos, mesmo sem considerar os custos das flutuações das taxas de câmbio. Os países da África tomam empréstimos, em média, a taxas que são 4 vezes maiores do que as dos Estados Unidos, até 8 vezes maiores do que as da Alemanha. Os altos custos de empréstimos dificultam que os países em desenvolvimento financiem investimentos importantes, o que, por sua vez, prejudica ainda mais a estabilidade da dívida e o progresso em direção ao desenvolvimento sustentável. Essa situação tem levado muitos países a buscar solução no financiamento em moeda local e na busca por soluções que evitem ou até minimizem os efeitos das políticas de juro alto e dólar forte do Federal Reserve. Igualmente importante é que o Sul Global aborde os riscos e desafios trazidos pelas tecnologias digitais, como deslocamento de mão de obra, custo ambiental, embargo tecnológico, vulnerabilidade de dados e soberanias. Por um lado, essas tecnologias apresentam maneiras inéditas de aumentar a eficiência, a transparência e responsabilidade na governança. Não basta fazer a política social. Você tem de controlar se ela chega a bom resultado. E isso é um processo que a governança do Estado é crucial. É o Estado que é capaz de fazer isso. Portanto, estou finalizando, é importante desenvolver uma governança adequada das tecnologias, como a governança da inteligência artificial, que vai permitir muito mais coisas, muito mais controle. Também é essencial que essa governança seja baseada em um consenso amplo e não reflita os interesses de um pequeno grupo de países. A presidência brasileira do G20 tem 3 prioridades: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em 3 vertentes: a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e um planeta sustentável. 2 forças-tarefas serão criadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030.